Para recomeçar, é preciso parar primeiro. Mesmo assim, apenas 3 anos após o equivocado Jurassic World Dominion, a franquia dos dinossauros está de volta. Sem nenhum respiro para ser melhor planejada, incorporar novas discussões ou ainda deixar a gente sentir falta dos gigantes pré-históricos. Bora falar de Jurassic World Recomeço? E não é como se a gente estivesse ansioso pela próxima aventura da franquia. Muito pelo contrário, o último filme, lançado em 2022, encerrou a segunda trilogia jurássica com um gosto amargo de frustração pelo desperdício de boas ideias. Eles tinham dinossauros soltos pelo planeta, mas novamente colocaram a história numa ilha. Com isso, o esperado era que a franquia fizesse uma pausa, repensasse sua cronologia e o universo antes de voltar a visitar os dinos. Coisa que ocorreu entre a primeira e a segunda trilogia. Um hiato de 14 anos separaram Jurassic Park 3, de 2001, e Jurassic World, de 2015, justificando o retorno com uma nova perspectiva social adaptada à sua época e com uma nostalgia criada pelo passado tempo, o que manteve o interesse e o sucesso dos filmes seguintes, mesmo que a história não tenha mantido a mesma qualidade. Estratégia que é o completo oposto do que esse recomeço que acabou de chegar nos cinemas oferece. Mas vamos à sinopse. 17 anos atrás, uma base secreta de experimentos com dinossauros em uma ilha remota é abandonada por causa de um colapso. Os animais, muitos deles híbridos, são deixados à própria sorte e o local, inclusive o mar no entorno, é proibido para humanos. Já nos tempos atuais, os dinossauros, aqueles soltos no planeta nos filmes anteriores, e disponíveis também em zoológicos, estão novamente no caminho da extinção porque não se adaptaram ao clima atual do planeta. E o interesse das pessoas por eles é praticamente nulo. Mas cientistas que nunca aparecem no filme descobriram que a cura para várias doenças está no material genético das maiores espécies dos dinossauros. E como isso vai render muito dinheiro, o magnata Martin Krebs contrata uma equipe liderada por Zora e pelo Dr. Henry Loomis para visitar a tal ilha proibida e conseguir amostras das maiores espécies que precisam ser retiradas ainda com os bichos em vida. Ao mesmo tempo, uma família que resolve passar férias em mares proibidos também fica presa na região. Como essa base secreta se encaixa na cronologia se já sabemos que o Parque Jurassic World também abrigava experiências, o filme não esclarece. Por que os dinossauros só conseguem viver em regiões mais quentes do planeta? Por que é conveniente para situar a história no cenário já familiar da selva? Porque a cura vem de espécies tão específicas que não estão no resto do mundo e por que ninguém nunca tirou amostras de sangue deles antes? Para criar dificuldade. Já as motivações dos personagens, a maioria é dinheiro mesmo. Se o roteiro de Jurassic World Recomeço parece uma coleção de desculpas fracas para colocar os personagens em determinadas situações, é porque de fato é isso mesmo. Na tentativa de imitar momentos dos outros filmes da franquia, o texto de David Koepp, que é roteirista do primeiro Jurassic Park, lá de 93, corre para levar a trama aos pontos necessários para que as cenas que eles imaginaram aconteçam, além de apostar nos caminhos mais fáceis, nas coincidências e conveniências e em personagens extremamente simplórios. A líder nata com habilidades de sobrevivência, o cientista apaixonado pelas criaturas, o magnata ganancioso, a criança fofa, entre outros estereótipos sem muito aprofundamento, que desperdiçam o bom elenco que o filme tem. Se torcemos pelo sucesso da missão, ou no mínimo pela sobrevivência de alguém, é porque a gente já gosta da Scarlett Johansson, do Jonathan Bailey e do Mahershala Ali. Não por mérito ou carisma dos personagens. A torcida fica ainda mais difícil quando voltamos os olhos para o outro núcleo, o de pessoas comuns aleatórias presas em um território hostil. Um pai irresponsável que leva as filhas para um passeio em um local proibido. Uma criança apática que passa boa parte do filme calada. E um casal de adolescentes tão irritantes que nem eles mesmos sabem por que estão juntos. Pelo menos torcer pelos dinossauros continua fácil, já que é difícil errar na hora de criar seres humanos maldosos, pequenos e gananciosos que merecem ser devorados vivos por monstros gigantes. E esses são os personagens de Rupert Friend e Ed Skrein. Infelizmente, torcer contra eles não é suficiente para conquistar nosso engajamento durante todo o filme. Mesmo com tudo isso, a falta mais gritante que eu achei nessa produção é a ausência do fator deslumbre e aterrorizador. Uma das marcas da franquia, que é mostrar o encanto que essas terríveis criaturas extintas causam nos personagens e, por consequência, no espectador. Enormes animais extintos que a gente nunca imaginou ver além dos ossos se materializam na tela.
Mas, nesse sétimo filme, sua existência se tornou banal, nada mágica, cotidiana até, quase como ratos de ruas enormes que atrapalham o dia a dia. Seres que não valem mais o ingresso de parques e museus, o que chega a soar destoante quando a icônica trilha da franquia composta por John Williams toca, evocando uma aura de grandiosidade que o filme não confere aos dinossauros. Sabe aquele momento no primeiro filme em que os dinossauros aparecem pela primeira vez e os personagens e nós do lado de cada tela ficamos embasbacados com a sua grandiosidade? Pois é, não tem isso. Já nas criaturas em si, o roteiro tenta inovar, assim como a trilogia anterior, apostando em híbridos, que dessa vez não tem um visual tão realista e convincente quanto o Indominus Rex, o que é reforçado pelas sequências escuras com neblina e iluminação diferenciada ou qualquer outra coisa que oculte as criaturas para mascarar um CGI não tão eficiente. Enquanto isso, as antigas estrelas que sempre funcionam, como o Velociraptor e o Tiranossauro Rex, ficam relegados a poucos momentos em cena. Inclua nessa fórmula referências aos montes aos filmes anteriores e até tentativas frágeis de recriar cenas como a do sinalizador e da cozinha no primeiro filme. E o resultado é uma produção genérica, sem criatividade e personalidade, com um bom elenco, muito bom elenco, mas personagens extremamente frágeis, e pontuais momentos de boa ação, mas que nunca tem coragem de mergulhar de vez na carnificina ou mesmo no terror que indica nas cenas iniciais. Jurassic World Recomeço não recomeça nada. Não só porque a franquia não parou, mas porque não inicia nada de próprio ou promissor. Entretém sim, por umas horas, mas não fica com o espectador tempo suficiente para justificar uma continuidade desse recomeço. Diz aí qual o seu dinossauro favorito, segue, curte e compartilha, e eu te vejo na próxima crítica.